das turmas Agro C e D, dando continuidade ao conteúdo de pteridófitas, nós trabalharemos agora com a reprodução dessas espécies vegetais. Bom, o esporófito é a geração mais desenvolvida e apresenta maior diferenciação anatômica e morfológica das pteridófitas. Ocorre a produção de soros, que são pontos escuros, principalmente na fase de maturação, onde são produzidos os esporângios e os esporos. Os soros, gente, eles ocorrem na parte inferior das folhas das pteridófitas. Quando os esporos amadurecem, os soros abrem-se, deixando que os esporos caiam no solo úmido. Caindo no solo úmido, cada esporo, então, pode germinar e originar um prótalo. O que seria um prótalo? Do grego, pró significa anterior, talos, ramo verde. Então, ele é bem menos desenvolvido que o esporófito, mas tem vida autônoma. Dentre a reprodução sexuada das pteridófitas, observamos o prótalo, do grego pró, anterior, talos, ramos verdes. O gametófito, ele é um gametófito e bem menos desenvolvido que o esporófito, mas tem vida autônoma, onde nós observamos o arquegônios, gametângios femininos e o anterídeo, gametângios masculinos. No ciclo de vida das pteridófitas, nós vamos iniciar pelos esporos, né? Onde, a partir deles, ocorre a germinação. Esses esporos, eles são levados pelo vento, germinam ao encontrar um substrato suficientemente úmido. O substrato seria um solo úmido, né? No qual eles se fixam e formam o prótalo. Este possui anterídeos e arquegônios, como vimos no slide anterior, nos quais formam os gametas. Então, aqui no prótalo, né, que é o gametófito, vai ser formado o anterídeo, a estrutura masculina, e o arquegônio, a estrutura feminina. O gameta feminino é a oosfera, que é produzida no interior do arquegônio, e os anterozoides, no interior do anterídeo. Os anterozoides, eles possuem flagelos, então, na presença de água, eles vão nadar até a oosfera, fecundando dessa maneira a oosfera, formando a partir da fusão do anterozoide da oosfera o zigoto. O zigoto, a partir dele, germina novamente, formando o gametófito, o esporófito, o esporângio, por meiose. Os esporos saem da estrutura e germinam novamente, dando continuidade ao ciclo das briófitas. No entanto, podemos observar que nas briófitas não ocorre a presença de sementes, né? Lembrando que ela tem vasos condutores, raiz, caule e folhas, porém ela não apresenta evolução de sementes. Aqui nós podemos observar um prótalo de samambaia jovem, iniciando o processo dele de germinação. Então, vocês podem ver que ele entra em contato num ambiente extremamente úmido e é justamente essa umidade que proporciona a reprodução dessas plantas. Dentre os exemplos de pteridófitas, nós vamos ter o Axéton, que é a cavalinha, a avenca, planta muito utilizada em vasos, para ornamentação de interiores. As psilófitas, também, exemplos de pteridófitas. E aqui, dentre inúmeras samambaias que existem no reino vegetal, como exemplos de pteridófitas, na verdade são os grandes exemplos de pteridófitas que nós temos para citar, nós podemos citar aqui o xaxim. O xaxim, gente, ele é o nome conhecido da samambaia-açu, que significa uma grande samambaia. Ele é originado da região sul do Brasil, principalmente da Mata Atlântica, dos estados principalmente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e ela foi muito utilizada na extração, né, para a produção de xaxim e para comercialização desse xaxim para substrato. Então, o xaxim, gente, ele foi amplamente utilizado
como substrato para a produção de orquídeas e bromélias e algumas outras plantas ornamentais. Então, caminhões cheios de xaxim, né, subiam do sul do Brasil, principalmente para a região ali de Olambra, no estado de São Paulo. O xaxim, gente, por lei, a extração dele foi proibida porque ele estava correndo risco de extinção. E um dos motivos dele ter sido proibido é que o samambaia-açu, ele demora muito para formar o caule. E é justamente do caule que é extraído a fibra do xaxim. Ele era utilizado não só como substrato, mas também para a produção de vasos, como este que pode ser observado na figura. A partir do momento que ele foi proibido, outros substratos entraram no mercado, como a fibra de coco, que é o reaproveitamento da casca do coco, né, da fibra do coco, que gera da indústria da água de coco, do óleo de coco, do leite de coco, do coco ralado, né? E foi substituído também pela casca de pinos, que na verdade vem da indústria madeireira. Então, o xaxim, por ele ser proibido comercialmente, uma pessoa que for pega, né, extraindo ou comercializando xaxim, ela é presa, né, e responde por um crime ambiental. Então, é muito séria a extração de uma planta com risco de extinção. E a lei ambiental brasileira, ela é severa. E essa punição, ela ocorre de uma maneira até bem eficiente. Há anos que eu não vejo o xaxim mais no mercado, né? Então, se ele existe, ele é clandestino, porque não pode extrair o xaxim mais da samambaia-açu. Bom, espero que vocês tenham entendido. Na quinta-feira, nós vamos fazer uma webconferência, a turma AgroC, no horário das 7 às 7h55 e a AgroD das 9h10 às 10h05. Espero por vocês para a gente poder esclarecer as principais dúvidas existentes. Então, um abraço e até lá!